Gravação. Gravando. Oi, velho, boa noite. Olá, professor. Bom dia, aqui do Japão. Ah, você está longe, ou eu, né? Sim, tive que acordar um pouco cedo hoje, pleno sábado, um pouco cedo, mas está valendo a pena. Tá bom, vamos começar então. Qualquer coisa você me interrompe, por favor. Ok. Estou olhando o lado aqui, que eu estou com outro computador aqui, que nesse primeiro eu não vejo você, só vejo o que eu estou na transparência, né? Certo. Então, vamos lá, nós estamos na fase 3 já, né? O objetivo nosso é avaliar a saúde financeira de uma empresa através das análises, né? Das demonstrações contábeis dessa empresa aqui, né? Tivemos a fase 1, onde nós captamos as informações necessárias para isso. Fase 2, com o cálculo dos índices, né? Principalmente dos índices de liquidez da empresa. E agora, fase 3, mais a estrutura, endividamento, né? E a parte de funcionalidade da empresa, lucratividade, né? Então, o objetivo do projeto é desenvolver a competência de avaliar a situação financeira de uma empresa a partir de suas demonstrações financeiras, né? Sabemos, né, que a análise demonstrativos financeiros, principalmente balanço patrimonial e demonstração de resultados, né, onde você tem as maiores informações, e o fluxo de caixa, né? A gente sabe que o balanço e o resultado, ou as demonstrações contábeis, elas são preparadas utilizando o regime de competência, né? Se registra as receitas e as despesas quando elas ocorrem, não quando elas efetivamente são pagas ou recebidas, né? Então, você tem um descasamento natural entre o lucro, né, que é receita menos despesa, e o caixa, né, que é entrada e saída, efetivamente o recebimento e pagamento, né? Então, você sempre tem a demonstração do fluxo de caixa que faz essa outra ponte, né, faz análise, né, desenvolvimento entre, se for pelo modelo indireto, né, você faz a amarração, né, entre o lucro gerado e a movimentação do caixa, né? Então, essa análise é bastante importante para a gente entender essa movimentação, né? Então, pergunta, né? Como avaliar a saúde financeira de uma empresa através da análise das suas demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, né? Dividimos isso em 3 fases, então. Então, na primeira fase, né, é compreender a estrutura do balanço, da demonstração do resultado e do fluxo de caixa. Na fase 2, a introdução à análise das demonstrações financeiras, né, com análise, principalmente da liquidez da empresa, né, e os tempos de cada uma, né? E na fase 3, que é essa que nós vamos ver agora, são os indicadores de estrutura de capital, endividamento, né, e lucratividade e rentabilidade da empresa. E vou dar uma passada também na entrega final, que é aquilo que nós vamos fazer já na próxima fase, né? Então, a fase 3, os índices, né? Endividamento, estrutura, lucratividade e rentabilidade. Então, na estrutura quando você está trabalhando com a liquidez, a gente trabalha com o ativo circulante e o passivo circulante, né? E também o longo prazo, né? Contas a receber de longo prazo, contas a pagar de longo prazo. Você consegue ter uma informação se a empresa está com recursos, está com folga de recursos, ou está necessitando de mais ou menos recursos, né, para poder liquidar suas dívidas, né, de curto e de longo prazo, né? Agora, nos indicadores de endividamento, a gente observa a estrutura de capital que a empresa tem, né? Quanto que ela tem de capital de terceiros, que é o passivo circulante, o não circulante, e quanto que ela tem de capital próprio, que é o patrimônio líquido, né? E esse endividamento é a relação exatamente disso, né? Quanto do ativo da empresa está sendo financiado por capital de terceiros, quanto está sendo financiado por capital próprio, se essa dívida, né, que é o passivo, quanto que está no curto prazo, quanto que está no longo prazo, né?
a estrutura que eu tenho, né? A gente diz o seguinte, que normalmente essa estrutura de capital é determinado pelo board da empresa, né? Quanto que ela vai trabalhar de capital próprio, quanto que ela vai trabalhar de capital de terceiros, né? Isso influencia também na lucratividade e na rentabilidade da empresa, né? Então, ela pode trabalhar com uma alavancagem maior ou menor, né? E isso influencia, de uma forma ou de outra, essa lucratividade da empresa, né? Então, atividade 1, né? Analisar o endividamento das empresas. Atividade 2, analisar o retorno dos investimentos realizados, né? E a fase 3, a atividade 3, a capacidade de gerar lucro a partir das vendas realizadas, né? Então, atividade 1, endividamento, né? Calcular esse endividamento, se ele está alto ou baixo, a gente sabe que o endividamento das empresas, elas flutuam ao longo do tempo, né? Não depende muito da economia, né? Do mercado, como está se tratando, e da taxa de juros, por exemplo, né? Então, normalmente, quando você tem um aumento da taxa de juros, você tem uma redução do endividamento das empresas, né? Quando você tem uma taxa de juros menor, as empresas se endividam mais, né? Por quê? Ela tem uma rentabilidade do negócio, né? Então, esse negócio traz um determinado retorno. Então, ela vai se endividar desde que o custo desse endividamento, né, seja menor do que o retorno que a empresa tem, ela só pode se endividar mais, né, e aplicar no próprio negócio da empresa, né? Vai ter um retorno maior, um retorno positivo, né? Então, isso varia ao longo do tempo, né? Uma coisa está sempre ligada à outra, né? Então, como analisar esse endividamento, né? Quais são as informações que nós podemos ter, né? Então, os indicadores de endividamento, né? Como está o endividamento da empresa? Se a empresa consegue cobrir os custos das dívidas que possui, né? Os juros da dívida, né? Então, a gente tem variação monetária, correção monetária, né? A atualização desses índices, né? Você tem os juros da dívida, né? Qualquer passivo tem um determinado custo financeiro, né? E pode ser oneroso ou não, né? Normalmente, os empréstimos e financiamentos, né? Você tem um juros embutido nessas operações, né? Isso vai dar esse resultado, né? Que, por exemplo, quando a empresa tem uma sobra de caixa, ela aplica isso gera uma receita financeira. Quando ela tem um empréstimo, né? Financiamento, isso gera uma despesa financeira, né? Então, você tem um encontro de contas, né? Da receitas ou despesas financeiras líquidas, né? Que seria as despesas menos as receitas que a empresa tem, né? Financeira, né? E se as dívidas são maiores no curto ou longo prazo, né? A gente sempre fala que dívida, né? Ela dependendo do tipo da dívida, ela é benéfica para a empresa. Agora, normalmente é melhor que a empresa tenha dívidas de longo prazo do que dívidas de curto prazo, né? Então, você analisa, ver se o montante dessa dívida, né? Quanto está no curto prazo, quanto está no longo prazo. Se tiver no longo prazo, ela vai ter mais tempo para gerar recursos para poder liquidar esses compromissos que a empresa tem, né? Se tiver no curto prazo, ela vai ter que, ou já tem recurso suficiente, ou vai ter que gerar, né? Rapidamente para poder fazer frente a essas obrigações, né? E se a empresa depende de recursos, né? De terceiros para financiar suas atividades, né? Quanto que ela tem capital próprio, quanto que ela tem de capital de terceiros, né? Ou quanto ela captou de recursos de terceiros em relação ao quanto que ela tem de capital próprio. Então, os índices vão nos dizer, vão responder essas questões aqui, né? Nós temos alguns índices aqui de endividamento e estrutura, são os mesmos que nós vamos trabalhar, ou que vocês vão trabalhar na tarefa dessa fase, né? Fase 3. Então, daqui. Endividamento geral, participação do capital de terceiros, composição do endividamento financeiro, índice de cobertura de juros, imobilização do patrimônio líquido e giro do ativo, né? São esses índices aqui de endividamento e de estrutura aqui também, né? Então, eles relacionam várias fontes de recursos entre si e retratam a dependência da empresa em relação ao capital de terceiros, né? Quanto que ela depende, quanto que ela precisa de capital de terceiros para poder fazer frente aos ativos que ela tem, né? Também, nesse caso, dependendo do índice, essa dependência diz respeito às obrigações de mais curto ou longo prazo, né? Quanto que ela tem no circulante, quanto que ela tem no longo prazo de cada um desses itens aqui. Okay? Então, vamos ver cada um desses índices aqui. Então, endividamento geral, o que é isso, né? Endividamento geral da empresa, quanto que ela tem de passivo circulante e de
passivo não circulante, né? Então, ele mede a proporção de endividamento da empresa em relação ao total do seu passivo, né? Quanto que ela tem de ativo circulante, de passivo circulante mais passivo não circulante em relação ao total do passivo, né? Então, temos aqui, ó, passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo total do passivo, né? Então, no total do passivo, você tem o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, né? Então, você tira o patrimônio líquido aqui, né? Pega só os itens aqui, passivo circulante e o não circulante, divide pelo total do passivo, multiplica por 100, vai ter a resposta em percentual. Qual o percentual da dívida que você tem, né? E indica o percentual de participação do capital de terceiros em relação ao total de recursos obtidos pela empresa, né? Então, o total do passivo ou o total do ativo, que são o mesmo valor, né? Você consegue observar, né, daquele total que você tem de ativo, quanto está sendo financiado por capital de terceiros, né? Então, esse índice, então, a interpretação é quanto menor, melhor, né? A gente fala que dívida, essa é uma interpretação primeira que você faz, né? Você precisa ver também, depois, né, se essa dívida, se você está gerando recursos para, se essa alavancagem, essa dívida que você fez, está gerando uma lucratividade maior para a empresa, né? Mas dívida, de uma forma geral, você precisa tomar cuidado do tamanho, né? Proporcionalmente em relação ao total do seu ativo, se ela o volume dessa dívida, se ela é maior ou menor, né? Então, a grosso modo, o endividamento mostra exatamente isso, né? Quanto que ela depende de capital de terceiros em relação ao total do ativo que ela tem, né? Então, ativo circulante mais passivo não circulante dividido pelo total do passivo. Vezes 100, você vai ter a resposta em percentual, né? Então, por exemplo, né, 60% do total do passivo, né, ou 60% do total do ativo, está sendo financiado por capital de terceiros, né? É considerado endividamento alto, né? Okay? Também a gente olha, né, qualquer um desses índices, o índice somente isolado, né, você analisando só o índice isolado, você tem uma informação, né? Se você pega aquele índice ao longo do tempo, né, endividamento geral da empresa, como está evoluindo ao longo do tempo, você consegue ver a tendência, né? Se a empresa está aumentando o endividamento, se ela está reduzindo o endividamento, né? Só o índice em si não diz muita coisa, né? E outra é a participação do capital de terceiros, né? Ó, qual é a forma desse aqui? Passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido, né? Na anterior, a gente faz a divisão pelo total do passivo, né? O total do ativo aqui é pelo patrimônio líquido. Então, representa a dívida em relação ao capital próprio, né? O patrimônio líquido, os investimentos dos sócios que está registrado na empresa. Então, ele mede, né, quanto você tem de endividamento em relação ao total do patrimônio líquido, né? Mostra a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio, né? Respostas em percentual também. Ele indica quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$100 de capital próprio, né? Então, você fala assim, para cada R$100 que você tem de capital próprio, a empresa tem, né, R$2,30 ou R$230 de capital de terceiros, né? Esse percentual vai fazer essa relação, né? Quanto que você tem de cada um dos itens, né? Da mesma maneira que o outro, a interpretação é quanto menor, melhor. Okay? Tá me ouvindo bem, Vera? Sim, professor, perfeitamente. Só estamos nós dois aqui, a gente pode fazer uma aula mais direta, né? Sim, mais personalizada. É verdade. Então, o próximo aqui, composição do endividamento, né? Quanto você tem aqui, né, no curto prazo. Então, você divide o total da dívida, ou a dívida que você tem no curto prazo, pelo total da dívida, né? Então, mostra do endividamento total que você tem, quanto, né, percentualmente falando, está no curto prazo, né? Então, é passivo circulante dividido pela soma do passivo circulante mais o não circulante, vezes 100, você vai ter uma resposta em percentual aqui, né? Então, mostra quanto da dívida está no curto prazo, né? Indica o percentual das obrigações de curto prazo em relação ao total da dívida. Quanto menor, melhor, né? Quanto menor, melhor. Isso mesmo, né? Então, assim,
Dívida, né? Se eu tiver dívida, que ela seja de longo prazo, que eu vou ter mais tempo para poder pagar, gerar recursos para poder liquidar essas dívidas, né? Então, aqui, por consequência, né? Se você chega no item ali, 20% de resposta, 20% do total da dívida está no curto prazo. Consequentemente, 80% está no longo prazo, né? Então, você consegue ver quanto está no total da dívida, né? Quanto vence no próximo exercício e quanto vence nos exercícios futuros também, né? Endividamento financeiro, né? Aí é só em relação aos empréstimos que a empresa tem, empréstimos e financiamento, né? Mostra o percentual do que a empresa está devendo a terceiros e o que foi investido pelos acionistas, né? Então, ele pega empréstimos e financiamentos de curto prazo, do passivo circulante, mais empréstimos e financiamentos do longo prazo, né, do passivo não circulante, né, vezes 100, dividido pelo patrimônio líquido, né? Você vai ter uma resposta aqui também percentual, quanto que é a relação, né, dos empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido, né? Porque lá no passivo circulante e não circulante, você tem outras contas ali, você tem impostos a pagar, né? Você tem fornecedores, né? Tem salários, encargos, tem vários outros itens que não necessariamente empréstimos e financiamentos, né? Então, aqui, endividamento financeiro, pega só os empréstimos e financiamentos que a empresa fez, né? Para poder comparar isso com o investimento que o sócio tem na empresa, né? A relação entre endividamento financeiro, né? O encargo, ou despesa, obrigações financeiras que ela tem em relação ao patrimônio líquido, né? Também, mesma resposta aqui, né? Indica o percentual das dívidas com empréstimo e financiamento em relação ao patrimônio líquido, né? A gente faz uma distinção, né? Empréstimos e financiamentos, né? Empréstimos quando você capta recursos, por exemplo, para aplicar no capital de giro da empresa, né? Você recebe dinheiro do banco, né? Você faz um empréstimo no banco e pega dinheiro, né? Conta isso e aplica onde você quer, né? Em estoque, né? Ou pagamento de dívida, o que você quiser. E financiamento é quando você compra um bem financiado, né? Então, você não vê dinheiro, você não recebe recursos, né, do banco, o recurso vai direto para o fornecedor, né? Então, você recebe, quer comprar uma máquina financiada, o banco financia aquela máquina, né? Você recebe a máquina e fica com a dívida com o banco, né? Quem recebe os recursos é quem está vendendo a máquina para você, né? Então, a distinção entre empréstimo e financiamento, né, que prefeito de dívida é a mesma, tanto faz, né, a mesma coisa, mas prefeito de entendimento, né? Empréstimo, quando eu peguei recurso financeiro, e financiamento, quando eu comprei alguma coisa financiada, né? Quanto menor, melhor também, né? Quanto menor minha dependência de capital de terceiros, melhor. Índice de cobertura de juros, né? Estou gerando recurso suficiente para pagar minhas dívidas? Olha lá, é um indicador que avalia a capacidade que a empresa tem de pagar os juros contratuais provenientes de empréstimos e de dívidas, sem que isso comprometa o seu caixa, né? Empréstimo, financiamento e dívida de uma forma geral, né? Como é que a gente faz isso? Pega lá, né, o LAGIR, né, lucro antes dos juros, né, do imposto de renda, dividido pelas despesas financeiras, né, vezes 100, vou ter a minha resposta aqui em percentual também, né? Ou seja, quanto que eu estou gerando aqui, né, de lucro, né, antes dos juros do imposto de renda, né, e divido pelas despesas financeiras, né? Aí eu sei, né, percentualmente, o quanto, né, eu estou gerando a mais de recursos em relação às minhas despesas financeiras, né? Indica o percentual que a empresa pode cobrir seu pagamento de juros atual com o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? LAGIR. Que é o mesmo, é o EBITDA, né? Esse é o EBIT, né? Interpretação. Quanto menor o índice, mais a empresa é onerada pela despesa da dívida, né? Então, esse índice, quanto menor, porque ele está se aproximando, né, de 1 aqui, né? Quanto menor, mais é a dependência que eu tenho desses juros, mais é a minha dificuldade, né, de gerar recursos para pagar esses juros aqui. Que mais? Imobilização do patrimônio líquido, né? Quanto dos meus recursos, né, está imobilizado, dos meus recursos próprios, está lá no meu ativo permanente, né? Ativo permanente, a gente fala
lá no ativo, né? Você tem lá o ativo circulante e o ativo não circulante. No ativo não circulante, você tem os 4 grupos ali, né? Você tem o realizável a longo prazo, que são contas a receber, recebíveis, né? De longo prazo que você tem, mais de um ano. Depois você tem o que a gente chama de ativo permanente, né? Que é investimento imobilizado e intangível, né? Esses 3 itens aqui diz o seguinte, que é onde a empresa aplicou recursos, né? Que ela não tem intenção de venda e que dificilmente, né? Esses valores aplicados nessas 3 contas aqui vão retornar como dinheiro para a empresa novamente, né? Isso aqui ou é máquina, equipamento, né? Que ela comprou aqui, nesses 3 aqui, ou investimentos que ela faz em ações de outras empresas, né? E que geram recursos, né? Na atividade da própria empresa, né? E não foram comprados, adquiridos para vender e ganhar dinheiro, né? Ou ter lucro na venda, e sim na utilização desses itens aqui, né? Então, é imobilização do, né, patrimônio, quanto que você tem de recursos próprios aplicado nesse ativo permanente, né? Então, é um indicador que demonstra quanto de recurso investido pelos sócios, né, patrimônio líquido, a empresa aplica no ativo permanente, investimento imobilizado e intangível. Então, você pega o ativo permanente, esses 3 grupos aqui, e divide pelo patrimônio líquido vezes 100, tem a resposta em percentual aqui também, né? Indica quantos reais a empresa aplicou no ativo permanente para cada 100 reais de patrimônio líquido, né? A gente fala assim, por que isso é importante, né? Porque, assim, com esse índice, você consegue observar, né? Se os recursos que a empresa, que os sócios investiram foram suficientes, né? Para aplicar no permanente da empresa, ou se ela captou recursos de terceiros também para financiar esse imobilizado, né, ou esse permanente que a empresa tem, né? Então, quanto maior a dependência que ela tem de capital terceiros, né, ou seja, se o patrimônio líquido não foi suficiente, né, para aplicar o ativo permanente, quem está financiando esse ativo permanente é capital terceiros, né? Aí você tem um descasamento, né? A gente diz o seguinte, que investimentos de longo prazo precisam ser financiados, né, por recursos de longo prazo também, né? Por quê? Por ter tempo de gerar recursos com esse investimento para poder liquidar essas dívidas aqui, né? Okay? Interpretação, quanto menor, melhor, né? Depois, giro do ativo. O que é giro do ativo? Você tem um investimento lá no ativo, né? Todo o valor que está lá no ativo são as aplicações de recursos que a empresa teve, né? Ou no circulante, ou no não circulante, e aquilo tem que gerar tem que virar, né? Tem que gerar recursos, né? Tem que gerar vendas, que é onde a empresa obtém os recursos dela, né? Então, é um indicador que mostra se uma empresa está utilizando devidamente o seu ativo, bens, investimentos, estoques, etc., para produzir riqueza através da venda de seus produtos ou serviços, né? Então, quanto maior o giro, melhor, né? Olha lá, receita de venda líquida dividido pelo ativo total, né? Resposta, número de vezes que o ativo girou, né? Ou seja, quantas vezes, né, aquele valor que eu apliquei no ativo, qual foi o valor das vendas em relação àquilo, né? Quantas vezes eu vendi o total do meu ativo, né? Então, indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1 de investimento total, né? Então, você tem lá, por exemplo, lá 1 milhão lá de ativo total, você vendeu 3 milhões, né? Girou 3 vezes o seu ativo, né? Então, receita de venda líquida dividido pelo ativo total. Essa receita de venda líquida está lá no patrimônio, na demonstração de resultados, né? Não é? São as vendas brutas que a empresa tem, total de vendas, né? A soma de todas as notas fiscais de venda da empresa, menos os impostos diretos sobre venda, né? ICMS, PIS, COFINS, IPI, né? Menos devoluções e abatimentos, você tem a receita de venda líquida, né? É a primeira linha que aparece ali nas demonstrações de resultados publicadas hoje, né? Indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1. Interpretação, quanto maior, melhor esse aqui, né? Quanto maior as vendas, né? Quanto maior o giro, melhor para a empresa aqui. Teca, tudo bem, Vera? Tudo bem, professor. Então, vamos passar para os indicadores de rentabilidade, né? Então, rentabilidade, o que é isso, né? É o retorno, né, que a empresa está tendo dos investimentos que ela fez, né? Se está tendo a rentabilidade em relação ao investimento que ela fez, né? Então, analisar o retorno dos investimentos realizados.
eles vão medir o retorno gerado pelo investimento realizado nas atividades operacionais da empresa, ou seja, o grau de eficácia econômica da empresa, né? Então, para esse trabalho aqui, vamos utilizar só 2 índices aqui, né? O retorno do investimento, o retorno do ativo, que é o total, né? Que está aplicado lá no ativo, e o retorno do patrimônio líquido, né? A gente fala assim, que é o retorno da empresa e o retorno dos sócios, né? Porque quantos recursos os sócios investiram é o total que você tem no patrimônio líquido, né? Então, você tem aqui quanto que a empresa está tendo de retorno, quanto que os sócios estão tendo de retorno, né? Normalmente, a diferença entre os dois aqui é o capital terceiros que a empresa está utilizando, né? Então, se esse capital terceiros que a empresa está utilizando está trazendo um retorno maior para a empresa, né? O retorno aqui do patrimônio líquido vai ser maior do que o retorno dos ativos da empresa, né? O contrário, né? Dependendo dos resultados que você tem aqui, né? Então, o ROI, que é retorno dos investimentos, o ROA, né? Que é retorno do ativo, é a mesma coisa, né? Esse ROI e o ROA é o mesmo, né? E o ROI, retorno do patrimônio líquido. Então, retorno do ativo, o que é? Demonstra o potencial de geração de lucro e do desempenho comparativo da empresa ano a ano, né? Você tem lá retorno do ativo ano a ano, você consegue observar, né, se a tendência que você tem de crescimento ou de baixa, né? Se você aumenta o seu endividamento, se esse retorno, né, aumentou ou diminuiu, né? Se tem alguma ligação entre os dois, né? Uma dependência de um ou do outro aqui, né? Então, aqui. Como é que a gente acha esse índice? Pega o lucro líquido dividido pelo ativo total, vezes 100, né? Você tem a resposta em percentual aqui também, né? Então, ó, é o lucro líquido, está lá na demonstração de resultado, né? A última linha da DRE, dividido pelo total do ativo, vezes 100. Indica quanto a empresa obteve de lucro para cada R$ 100 de investimento total, né? Quanto retorno está dando o investimento que a empresa tem aqui. A interpretação, quanto maior, melhor, né? Sempre que você falar de retorno, lucro, né? Quanto maior, melhor. Sempre que você falar de endividamento, quanto menor, melhor. E o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, que é o equity, né? Que é o quanto que tem de relação ao investimento dos sócios. É um indicador que mede a capacidade da empresa tem de gerar valor ao negócio e aos investidores com base nos recursos que a própria empresa possui, né? Patrimônio líquido, né? Aqui. Então, você pega o mesmo lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido, né? No anterior, você dividia pelo total do ativo, né? Que você divide pelo patrimônio líquido e acha, então, o retorno, né? Do sócio, quanto que o investimento do sócio está tendo de retorno aqui. Indica quanto a empresa obteve de lucro para cada R$ 100 de capital próprio investido aqui. Interpretação, quanto maior, melhor. Esses 2 índices aqui. Então, temos aqui, o ROA, que é retorno do ativo, e o ROI, que é retorno do patrimônio líquido, né? Então, é a rentabilidade da empresa e a rentabilidade do sócio aqui. Depois você tem a lucratividade, né? Então, o retorno que você tem, e depois você tem as margens, né? Margem, se está tendo minha margem bruta, margem líquida, né? Margem líquida, se eu estou tendo, né, uma lucratividade ao longo do tempo, se está subindo ou descendo, ou se essa lucratividade está de acordo com aquilo que é esperado pela empresa, né? Então, eles analisam a capacidade da empresa de gerar lucro a partir das vendas realizadas, né? Então, aqui é em relação ao total das vendas, né? São responsáveis por medir quanto das vendas da empresa são transformadas em lucro, ou seja, compara o lucro obtido nas operações da companhia com as vendas realizadas, né? E os índices que nós vamos utilizar aqui para esse trabalho são esses 3 aqui: margem bruta, margem líquida e margem líquida, né? Os 3 itens aqui. Margem bruta, você tem, é o lucro bruto, né? Quanto você tem de lucro bruto em relação ao total das suas vendas, né? Você tem só, entre um e outro, você tem só o custo do produto vendido, né? Margem líquida já seria o final, a última linha gerada aqui, né? Então, a margem bruta demonstra quanto das vendas líquidas se transformaram em lucro bruto, né? Aqui. Pega o lucro bruto, divide pela receita líquida de vendas, vezes 100. Resposta percentual também. Indica quanto a empresa obteve lucro bruto para cada R$ 100 de vendas líquidas, né? A interpretação, quanto maior, melhor.
Margem EBITDA, mesma coisa, né? Pega as vendas pelo EBITDA aqui, então, ó. Quanto das vendas líquidas se transformarem em EBITDA, né? EBITDA, né? É os ganhos que a gente tem antes dos impostos, taxas, depreciações e amortizações, né? Dividido pela receita líquida de venda vezes 100, né? A resposta é em percentual aqui também. Okay? Indica quanto a empresa obteve de EBITDA para cada R$ 100 de venda líquida. Interpretação, quanto maior, melhor aqui também. E margem líquida. Então, a última linha, né? Margem líquida, indicador que demonstra quanto das vendas líquidas se transformaram em lucro líquido. Então, lucro líquido dividido pela receita líquida de venda vezes 100. Resposta em percentual novamente. Indica quanto que a empresa obteve de lucro líquido para cada R$ 100 de venda líquida, né? Esses são os itens que nós temos de margem, né? Margem líquida, EBITDA e bruta. Quanto maior, melhor também, né? Margem, quanto maior, melhor aqui. Então, fase 3, né? O objetivo da terceira etapa é calcular os indicadores de endividamento, de lucratividade e rentabilidade da empresa escolhida. Preencher o template fase 3, né? Organizar os dados, né? Calcular os índices, e aqui já tem algumas observações aqui. Então, deixa eu voltar para cá. Muito bem. Esses índices aqui, tem alguma dúvida, Vé? Não, tudo bem, professor. Tudo bem? Onde encontrar esses valores aqui lá na planilha aqui, você também não tem problema aqui não, né? Não. Você chegou a mandar das outras fases? Sim, já terminei a Sim. E eu já devolvi para você, sem problema? Sim, sem problema. Tirei a nota, acho que suficiente. Bom, não, é só para ver se você entendeu que às vezes tem uma dificuldade em encontrar os números aqui, né? Certo. Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui. Voltando aqui, né? Desses... Andei muito. Então, a fase 3 aqui, né? É preencher os mesmos itens ali e organizar os dados, né? Só observar aqui, então, aqui endividamento, estrutura, lucratividade e rentabilidade, além daqueles outros que já estavam preenchidos lá na fase 2, né? E para notar aqui que esse template, né, que nós estamos usando aqui agora, ele fala aqui né, em reais milhões, né? Ó, balanço patrimonial em reais milhões, né? Então, os números que estão aqui precisam ser grafados em milhões, né? Então, normalmente, quando a gente baixa aqui, esses números aqui, eles estão em milhares de reais. Dependendo da empresa, já estão em milhões, né? Se baixar da Vale, por exemplo, já estão em milhões, né? Se estiver em milhares, você precisa cortar mais 3 zeros para colocar o número, né? Porque quando você faz o cálculo, né? Tanto faz, né? Está em milhares, milhões, a ordem de grandeza, estando todos na mesma ordem de grandeza, a resposta é a mesma, né? Só que facilita aqui, né? Com os números em milhões, você consegue ter uma ideia melhor dos números do que se tiver números muito grandes, né? Você se perde no meio de tanto número que acaba sendo irrelevante isso, né? Então, sim, com muito extenso fica muito complicado. Você acaba se atrapalhando com um monte de número e não foca no que interessa, né? Como dizem, né? Se você tem aqui, né, 10 milhões lá no banco, tanto faz, né? Certo? Você falar em 10,258 ou 10 a ordem de grandeza é a mesma, né? Então, isso, né? Gravar assim em milhões, grafar em milhões. Outra coisa que precisa ser alterada aqui, nesse template aqui, que eu acho que saiu errado aqui, né? Nessa primeira parte aqui, ó, aqui em cima, você tem o balanço patrimonial, aí você tem aqui a demonstração de resultado, e aqui você tem a demonstração do resultado de novo, né? Tá errado, né? Aqui é a demonstração do fluxo de caixa, né? Então, precisa pegar aqui, né?
e só alterar aqui para demonstração dos fluxos de caixa aqui, né? Aqui. Essa é uma coisa. A outra coisa, o outro item cadê o outro item? Aqui, né? Aqui, nas células, aqui, 3. Caramba. Para WT, demonstração de resultado em milhões, né? Para demonstração do fluxo de caixa em milhões. Já falei. E aqui, só esse mesmo aqui, não tem outra coisa. Aqui, onde está indicadores de endividamento. Tá isso aqui. Indicadores de endividamento. Tá, o grau de endividamento e endividamento geral é o mesmo índice, né? Só a forma de falar é diferente, né? Mas endividamento geral e o grau de endividamento é o mesmo índice, né? Então, aqui, em vez de GE, é EF e é endividamento financeiro, né? Ok. Tá dando para ver aí? Quer que eu aumente mais aqui? Não, já estou corrigindo aqui o meu. Já? Isso é bom que já fica certo, né? Sim. Professor, então, nessa fase, na terceira fase, eu vou precisar enviar, então, tanto a planilha de Excel, com essa fase 3 preenchida, e também a apresentação em PowerPoint, assim, com os gráficos de comparação dos anos da Não, empresa? não. Esse seria a apresentação é na última fase, né? É isso? Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Você tem aqui. Onde que eu estou? É, Está aqui. Né? Você tem aqui, nessa fase aqui, na fase 3, você vai sim. mandar a planilha. Deixa eu ver aqui, acho que já está aqui escrito aqui. Vamos ver. Então, fase 3, você vai fazer isso aqui, está mais aqui. Ó. Então, na fase 3, né? Estando de posse do cálculo de todos os indicadores, você será capaz de avaliar a saúde financeira da empresa, né? Então, você vai calcular os índices e fazer aquela análise de cada índice, né? Que você já fez lá dos indicadores de liquidez, né? Você vai fazer agora dos outros indicadores também, né? Mas só um parágrafo, um pequeno parágrafo falando da liquidez, de endividamento, né? De cada um deles, tá? Então, faz isso na própria planilha. Né? Ok. Então, aqui, ó, como está a situação da liquidez da empresa, indicadores de liquidez, né? Se tem recurso para pagar, como está o endividamento da empresa, né? O que mais aqui? Se os investimentos, né, estão gerando retorno positivo, né? Se a rentabilidade está boa, né? A participação da receita na formação do lucro, naqueles, né, 4 grupos de índices ali, você verificar se os índices, né, como estão se comportando ao longo do tempo, né? Na verdade, você vai calcular e dar uma observada nos índices, né, e fazer a sua análise, né, uma pré-análise de tudo aquilo dos índices que aconteceram aqui, né? Então, aqui, ó, Tá certo. em resumo, essa fase será o fechamento da análise da saúde financeira da empresa. Estamos trabalhando desde a fase 1. Por isso, vamos utilizar os indicadores desenvolvidos nas fases 1, 2 e 3 e avaliar a saúde financeira da empresa, né? Preencha as demais informações solicitadas e entregue seu projeto fase 3, né? Então, fase 3 é isso aqui. Cadê? Fase 3. Tá? Deixa eu botar isso aqui menorzinho, né? Esse aqui, template fase 3, né? Vai, então, ó, ciclos, indicadores de liquidez, endividamento, estrutura, aqui indicadores, né, de lucratividade e rentabilidade, e você pode usar esse espaço aqui, ou aqui embaixo mesmo, né, para fazer seus comentários de cada um desses índices aqui. Okay? E aqui Ok. o EBITDA, eu não sei se você fez aqui, né, que aqui, para você calcular o EBITDA daqui, você precisa pegar os valores aqui, mas sem os sinais, né? Aqui, por exemplo, a hora que você pega aqui o imposto de renda, né? Aqui, normalmente ele vai estar aqui como um valor negativo, né? Aqui em cima, né? O imposto de renda, né? Então, aqui ele vai entrar positivo. Não sei se eu expliquei ou confundi mais. Vamos ver aqui. Fase 2, fase 3, fase 2.
Fase 2. Vera, achei você aqui, Vera. Posso puxar o seu aqui, Vera? Sim, sem problema. Aqui, então, ó, template fase 2 aqui, é isso mesmo que você fez aqui, esse, né? Você pegou os valores aqui e, né? Isso mesmo, receita financeira, e aqui você fez a conta dos índices menos aqui. Isso, tá certo. Exatamente isso. E tem alguns que eu corrigi aqui que estavam pegando os valores aqui, como aqui é negativo, né? Pegava negativo aqui também e dava um valor fora fora da curva. Então é isso. Aqui, preenche aqui, faz os comentários de cada um deles e manda. Ok? Ok. E aí, a próxima fase, que é aqui, né? A entrega final. Então, aqui sim, é aqui que você vai entregar o arquivo, né? Que é esse certo. aqui, né? Que é a apresentação. Você chegou a puxar o arquivo aqui? Não. Sim, é porque ele aparece para mim na fase, por isso que eu fiquei em dúvida, porque esse arquivo, esse template do PowerPoint já aparece para mim baixar nessa fase 3. E a entrega final para mim ainda está fechada. Então eu imaginei que fiquei confusa se era para fazer em Excel ou já fazer o PowerPoint e entregar nessa fase 3. Entendi. Realmente ficou meio confuso assim, né? Então, esse aqui não, Sim. faz aqui, esse no final só, né? Ok, Então, aqui perfeito. vamos voltar aqui. Então, fase 3 é isso, e a fase 4, né, seria a parte final aqui, né? Então, avaliar a saúde financeira da empresa, né? É exatamente isso, né? Ó, para a entrega final, após a posição de todas as fases, é preciso preparar um relatório sobre a saúde financeira da empresa que você analisou. É aquele template, né? Prepare uma apresentação em PowerPoint ou similar, conforme o modelo fornecido, quando você deve, no mínimo, né? Então, apresentar a empresa estudada, né? Utilize os dados pesquisados na fase 1, cálculo dos indicadores e análise individual de cada família de indicador, né? Mesma coisa, né? Indicador de liquidez, endividamento, lucratividade, rentabilidade, assim por diante. Suas análises. O 3, a conclusão sobre a saúde financeira da empresa. Então, aqui você pega, né? Comparando todos os índices, né? Com a conclusão final que você chegou, né? Você já viu a liquidez, viu endividamento, lucratividade, rentabilidade, né? A estrutura dos capitais que a empresa tem. Então, e aqui você faz um fechamento geral, uma conclusão, né? Não precisa ser muito espaço, né? Mas um parágrafo falando sobre, né, como o que você pode perceber dessas análises da empresa, né? Sim? Então, utilize o modelo de apresentação disponibilizado na plataforma. Fase 3, atividade 3, analisar a capacidade das empresas em gerar lucro a partir das vendas realizadas, né? Então, play, avaliar a saúde financeira da empresa. É onde você está vendo esse template, né? Isso. Então, está aqui, vamos ver aqui. Avaliação, fase 3. É aqui, né? Não é aqui não. No Play. No Play. Cadê o Play? No Play. No 3. Play. No... Play. Aula vivo, 3. Play. Isso. Uhum. Isso, eu utilizo o modelo a seguir. Aí esse modelo de apresentação. Esse aqui, né? Isso, exatamente. Isso. Esse aqui é da próxima fase, né? Ok. E, exatamente. Muito bem. É isso. Então, o que eu tinha para falar para vocês era exatamente isso aqui, né? Os índices, quais são os índices que a gente vai precisar trabalhar agora, fase 3, e o play, entrega final, né? Tem aqui a planilha, né? Deixa eu tirar você daqui, tirar a planilha, já está os templates aqui, corrigir aqui, corrigir aqui, e próxima fase, template aqui, fazer o PowerPoint.
É isso aí. Muito bem, Vera, é isso aí. Alguma dúvida mais? Pergunta? Não, professor, acredito que agora é só fazer agora. Preencher o template 3 e enviar. É. Só fazer os cálculos, né? Não, usando Excel fica fácil, né? Tendo as informações em cima fica fácil, não, né? Fica menos trabalhoso do que calcular tudo na mão e depois botar ali, né? Ah, sim. Muito bem. Então, aí já são aqui 19h47, aí já são 7h47 Da manhã, sim. também, da manhã. Da manhã. Da manhã. Tá certo. E como é que tá o tempo aí? Tá frio? Muito frio. É? 17 graus. De 17 graus? Puxa vida. É, e aqui nós tivemos uma onda de frio aqui em São Paulo esses dias aqui, e deu uma esfriada boa no Agora, tempo. É, em novembro. 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 Mas também uma onda, você está vendo aqui, esses dias fez, sim, máxima 23, mínima 13, mais ou menos, né? E hoje a máxima foi 31 e a mínima vai ser 17. Então, está variando muito, né? Uau, uma Né? discrepância grande aí. É, verdade. Mas tá bom, era isso. Se tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma coisa, nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Certo. Essa vai ser a última aula. Aí a entrega final, antes da entrega final, já não vai ter outra aula ao vivo. Não, não vai ter mais nenhuma Não. aula ao vivo. É, não. Ok. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar um e-mail, alguma coisa, a gente vai discutindo. Ok. Ok, muito obrigada. Ok? Certo. Muito bem. Então, onde estamos? Estamos aqui. Eu gosto de lousa, viu, Vera? Esse Eu também computador. gostaria de fazer, sim. Como eu gostaria de fazer uma aula presencial com carteira, lousa. Carteira, lousa, né? É verdade. Isso. Mas Fica temos que nos mais. adaptar. É. Mas isso permite também que a gente esteja em contato, os dois, né? Tão longe assim, né? Sim, quem diria poder assistir uma aula do senhor aqui desde o Japão. É, verdade. Muito bem. Então era isso. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, professor. Fico à disposição. Obrigada. Um ótimo fim de semana. Para você também. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia aí, Tchau, né? tchau. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Tudo bem, então, recapitulando aqui, a entrega agora, né, vai ser da fase 3, onde vocês devem preencher o template fase 3 e informar, né, os índices, né, os 4 grupos de índices, né, ou 5, né, que você tem lá os indicadores, você tem a liquidez, né, endividamento, estrutura e lucratividade e rentabilidade, né, da empresa. Informa os índices, faz os seus comentários de cada um desses índices aqui, um comentário geral de cada um deles, né? De todos eles ali. Então, fase 3, como está a liquidez, como está o endividamento, né? Preenche, então, esses itens, faz os seus comentários e entrega a planilha, né? O template da fase 3, né? Manda a sua planilha indicada, né? Sempre, como nós falamos aqui, né? Sempre com as informações alteradas aqui, né? Em milhões de reais, tá certo? E altera os dois índices ali, né? Na célula W3, está escrito demonstração de resultados, você altera para demonstração do fluxo de caixa, por favor, né? E na célula H4, tá GE, você passa para EF, né? Que é grau de endividamento, né? Então,
H41 vai ficar EF e na I41 vai ficar endividamento financeiro, né? Substitui GE por EF, grau de endividamento para endividamento financeiro, né? Para ficar a planilha do jeito que precisa, né? Ok? Aí, como está a situação de liquidez da empresa, como está o endividamento, né? Os investimentos estão gerando retorno, com a situação das receitas, né? Rentabilidade, né? E lucratividade que nós temos aqui, e preenche, faça os seus comentários e entrega na fase 3 a planilha, então, o template, né? Fase 3 desses itens aqui. Aí você encerra a fase 3. Okay? Aí você tem a entrega final. A entrega final do trabalho vai ser feita, então, né? Aqui. Então, a fase 3 é o template aqui, ó, template fase 3. E a entrega final do trabalho é esse aqui, né? Esse modelo de apresentação aqui em PowerPoint, né? Voltando aqui, então, e nós temos aqui, cadê? Aqui, fase 3, a entrega final. A entrega final, então, você vai preparar essa apresentação aqui, né? Apresentar a empresa estudada, utilize os dados pesquisados na fase 1, o cálculo dos indicadores, né, de cada um dos itens que você teve aqui, a conclusão, né, apresentar os indicadores e as análises de cada um deles aqui, e a conclusão da saúde financeira da empresa, né? Vai utilizar esse template aqui, então. Então, repassando aqui, ó, nome da empresa, nome do aluno, né? O projeto, apresentação da empresa, né? Então, lá na fase 1, quando você baixou os índices, né, era solicitado que você fizesse uma apresentação dessa empresa, né? Eu colocasse as principais informações da empresa, né? Então, ó, incluir, né, dados como ano de fundação e um breve histórico sobre a empresa, ramo de atividade, né, composição acionária, que são os acionistas da empresa, e outros dados importantes, né, que você achar relevante aqui, né? Por exemplo, quem está fazendo a auditoria nessa empresa, né? Se teve alguma, ou se foi um parecer sem observação, não ter alguma observação nos parecer ou não, né? Liquidez de ciclos, ao apresentar os indicadores de liquidez, ciclos e uma breve análise sobre a situação da liquidez da empresa, né? Comparando a evolução durante os anos, né? Então, parte de um ano, né? E a evolução ao longo desses itens aqui. Depois, endividamento, mesma coisa, né? Apresenta o indicador e análise sobre a situação do nível da dívida da empresa, ó, comparando a evolução durante os anos analisados, né? Lucratividade, as margens da empresa, né? Margem bruta, margem líquida, margem EBITDA, apresentar os indicadores e a análise também, a evolução de cada um desses índices ao longo do tempo e deles em conjunto, né? Rentabilidade, o retorno, né? Rentabilidade da empresa, rentabilidade dos acionistas, e assim por diante. Apresenta os indicadores e análise, né? Indicador e análise e evolução ao longo do tempo. E a conclusão, né? A conclusão, você já apresentou todos os índices aqui, a conclusão é no geral, né? Aí você amarra tudo, né? A liquidez com o endividamento, com a situação da empresa, né? Com a rentabilidade que a empresa está tendo, a estrutura de capital, assim por diante, né? Faz uma conclusão final, né? De cada um desses índices que você fez, agora você tem a conclusão geral, né? Que conclusão você chegou, né? Analisando esses índices aqui. Então, concluir sua análise com sua opinião sobre a situação financeira da sua empresa, né? Da empresa que você escolheu, então é a sua opinião, né? Em geral, o que foi feito aqui. Ok? Esses são os passos, né? Para você entregar. Estando pronto isso, você já pode enviar, então, né? Então, chegou a hora da apresentação final. Ok? Beleza? Muito bem, então. Muito obrigado. Tenham todos um bom trabalho e até a próxima reunião, se Deus quiser. Amém.